Eu falei que seria muito rápido esse nosso intervalo. É rápido porque a gente quer voltar o quanto antes para o e-game, esse game espiritualista, que é uma ideia da TV Mundo Maior, para compartilhar informações com vocês que acompanham a nossa programação em várias categorias. Por exemplo, neste bloco nós temos a categoria Espiritismo, Esporte, Entretenimento, Ecologia e Educação. Olha que coincidência, todos começando com a letra E, portanto, E-Game. O placar dessa edição aponta neste momento Victor com 310 pontos e Andressa com 170 pontos. Andressa está pela terceira vez aqui no E-Game, o Victor faz o seu debut em nosso programa. Quem vai escolher categoria e grau de dificuldade neste momento é a Del. Andressa. Entretenimento 40. Entretenimento 40 pontos, trazendo a seguinte pergunta. Onde surgiu o costume de enviar cartões de Natal? Alternativa A, Europa. B, África. C, América do Norte. Ou D, América do Sul. Europa. Europa, alternativa A, essa é a sua opção. Deu para perceber que a Andressa começa este bloco cheia de certeza e confiança. E ela começa muito bem, Andressa. Parabéns! 40 pontos para você, porque o costume surgiu quando o britânico Henry Cole encomendou em uma gráfica a impressão de cartões para felicitar seus amigos. Portanto, mais 40 pontos para a Andressa, que chega a 210. Victor permanece com seus 310 e é ele quem escolhe agora a categoria. Espiritismo 40. Espiritismo 40 pontos, trazendo a seguinte pergunta. De acordo com André Luiz, em seu primeiro livro, Nosso Lar, qual é o nome dado à zona obscura, localizada em torno do planeta? Alternativa A, Inferno. B, Vale dos Suicidas. C, Umbral. Ou D, Purgatório. C, Umbral. C, Umbral é a opção do Victor. Dessa forma, ele também soma mais 40 pontos, chegando a 350. O Umbral começa na crosta terrestre. É a zona obscura de quantos no mundo não se resolverem a atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no Vale da Indecisão ou no Pântano dos Erros Numerosos, diz André Luiz em seu primeiro livro, Nosso Lar. Vamos lá em frente, quem escolhe a categoria agora é a Del. Espiritismo 80. Espiritismo 80 pontos, trazendo a seguinte questão. De acordo com o livro Espírita, uma parte dos seres humanos que encarnaram na Terra são exilados de qual estrela? Alternativa A, Polar. B, Sol. C, Centauros. Ou D, Capela. D, Capela. D, Capela é a opção que a Andressa fez e dessa forma ela soma mais 80 pontos porque a resposta está correta. Segundo o livro Os Exilados de Capela, de Edgar Armond, milhares de anos atrás, um grupo de seres oriundos de uma estrela longínqua foi degradado para o nosso planeta. Algumas tradições afirmam que essa estrela se chama Capela e desde a chegada desses seres ocorreram profundas transformações, delineando novos rumos para a civilização que começava a se formar no globo terrestre. E o nosso placar indica Victor 350, Andressa 290 pontos. Seguindo em frente, e antes de escolher, quem escolhe agora a categoria é o Victor. Antes do Victor escolher, eu prometi para a nossa audiência, Andressa, você que estava no nosso programa semana passada, na nossa última edição, nós temos aqui vários momentos que você pode assistir na programação da TV Mundo Maior, para você ter a chance, tanto pela internet ou pela programação pela parabólica, são vários horários, hein? A Andressa se lembra do nosso momento humor, né? Eu fiquei estudando, Victor, para que eu pudesse ter uma performance melhor, e eu trago aqui um xiste bastante cômico, como diria a minha avó. A pergunta é a seguinte, não está valendo pontos não, tá? É um momento nosso aqui. Qual é a ferramenta que não está mais? A pergunta é quase filosófica. Qual é a ferramenta que não está mais? Você de casa sabe? Eu posso responder? A alternativa única é a seguinte, a ferramenta que não está mais é a foice. Foice. Foi boa, né, telespectador? Vamos em frente aqui, quem vai escolher agora é Victor. Qual é essa categoria, Victor? Espiritismo 120. Espiritismo 120. O amigo telespectador não faz ideia do constrangimento que se cria no estúdio num momento de piadas tão engraçadas. Fica todo mundo tão motivado que todos me olham feio, não sei porquê. Vamos em frente.
Quem foi a expositora espírita que, de acordo com as suas memórias, já nasceu médium, pois desde a infância possuía vidência? Alternativa A, Tarsila do Amaral. B, Zíbia Gasparetto. C, Heloísa Pires. Ou D, Ivone do Amaral Pereira. Vou chutar Zíbia Gasparetto. Zíbia Gasparetto, letra B. Segundo o Victor, é a expositora espírita que, de acordo com suas memórias, já nasceu médium, porque desde a infância já possuía vidência. Alternativa equivocada, Victor. Não foi a Zíbia Gasparetto. A nossa querida Del vai tentar responder? Quais são as outras? A letra A, Tarsila do Amaral. C, Heloísa Pires. Ou D, Ivone do Amaral Pereira. Heloísa Pires? Heloísa Pires, alternativa C. Dessa forma, você acompanha o Victor e também erra, porque a resposta certa é Ivone do Amaral Pereira, uma das mais respeitadas médiuns brasileiras, autora de romances psicografados bastante conhecidos entre os espíritas. Vamos em frente aqui, o placar indicando 350 pontos para Victor. Andressa, 290, tá bem parelho o nosso e-game dessa edição. Lembrando que você pode participar com a gente. Manda um e-mail, egame@tvmundomaior.com.br. Seguindo em frente aqui, a Andressa escolhe a categoria. Entretenimento 80. Entretenimento, 80 pontos. Para a seguinte pergunta. Nossa, essa categoria aqui, essa pergunta tenho certeza que você domina, viu, Andressa? Qual foi o carro lançado pela GM em 1982? Acho que você não tinha nem nascido, né, Andressa? Não. Que foi muito bem recebido no mercado brasileiro, sendo campeão de vendas na montadora em 1984. Olha só. Vamos lá. Alternativa A. Talvez você nunca tenha entrado em nenhum desses carros, viu, Andressa? Alternativa A, Chevette. B, Astra. C, Corcel. Ou D, Monza. Olha, eu nem sei qual deles é da GM, mas acho que D, Monza. D, Monza. Olha, Victor, rapaz, se você entra nessa conversa da Andressa, rapaz, eu não sei que carro que é, não sei qual que é da GM, não sei o quê, mas de repente ela vem e vira o placar, rapaz. Ela acerta e te ultrapassa, rapaz, porque ela acertou. É o Monza, sim. O Chevrolet Monza foi um veículo fabricado pela General Motors entre os anos de 82 e 96. Era derivado do Opel Ascona alemão, eleito pela revista Auto Sport o carro do ano em 83, 87 e 88. Quem não queria ter um Monza nessa época? Eu queria muito, até porque moleque quer qualquer carro, né? Servia o Monza assim como servia muitos outros, mas um bom carro, sem dúvida alguma. Tão boa quanto a resposta de Andressa, que repetindo o placar, Andressa vira o jogo, 370 pontos. Victor, fica esperto, Victor, 350. Você escolhe, meu caro. Espiritismo 160. Espiritismo 160. E eu não me conformo, Victor, ela fica aqui quietinha, vai lá. Rapaz, vamos à pergunta. Qual é o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo? Olha só. A. Bem-aventurados os misericordiosos. B. Amar ao próximo como a si mesmo. C. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Ou D. Amai os vossos inimigos. Alternativa C? C. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Meu amigo Victor, hoje nós temos aqui uma situação. A Andressa vai devagarzinho, mas ela encontrou um Victor pela frente hoje que respondeu certo. É isso mesmo, o Evangelho segundo o Espiritismo compõe-se de 28 capítulos, 27 dos quais dedicados à explicação das máximas de Jesus, sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas situações da vida. Tá certo, alternativa C, muitos os chamados, poucos os escolhidos. E o placar mostra mais uma virada. Victor retoma a liderança, soma agora 510 e Andressa 370. É você agora, Andressa, que escolhe a categoria. Entretenimento 120. Entretenimento 120 pontos. Vamos lá. Qual o nome do primeiro livro de poesia e romance publicado por Machado de Assis? Alternativa A, Helena. B, Crisálidas. C, A Mão de Luva. Ou D, Ressurreição. Helena? Helena, alternativa A? Essa resposta está equivocada. Não é Helena. Quem gosta de Helena é o Manuel Carlos da Rede Globo, né? Gosta muito de Helena. E o José Maier também, porque ele sempre namora a Helena da novela, não é verdade? Já reparou nisso? Uma coincidência.
E você, Victor, vai tentar acertar? Quais são as outras alternativas? A letra B, C e D, as opções que sobraram, são as seguintes pela ordem. B, crisálidas, C, a mão de luva ou D, ressurreição. C, a mão de luva. A mão de luva. Dessa forma, Victor não soma nenhum ponto também, porque a resposta correta é a B, Crisálidas. Machado de Assis publicou seu primeiro livro de poesias em 1864, sob o título de Crisálidas. Pois é, esse é o nosso Joaquim Maria Machado de Assis, cronista, contista, dramaturgo, jornalista, poeta, novelista, romancista, crítico e ensaísta. E eu arrisco dizer que se não fosse brasileiro, ainda há um certo preconceito contra a literatura brasileira, certamente estaria entre os grandes de todos os tempos, de todos os idiomas. Para mim, é um dos grandes. Agora, quem escolhe a última pergunta deste bloco é o Victor. Vamos lá, Victor. Esporte 80. Esporte 80 pontos. Vamos lá, no vôlei, qual o nome dado ao atleta especializado nos fundamentos de recepção e defesa? A, líder, B, atacante, C, levantador ou D, líbero? Líbero? Alternativa D, líbero? É a sua opção, Victor? Não. C, levantador. C, levantador. Segundo o Victor, o nome dado ao atleta especializado em recepção e defesa é o levantador, alternativa C. E dessa forma você responde de maneira equivocada. Não é o levantador. A sua chance? Você quer arriscar, Andressa? Quais são as outras? A, líder, B, atacante ou D, líbero? Líbero. Líbero D? Ela acertou, Victor. Você tinha feito a primeira opção correta. Não é? Andressa acerta e vai 450 pontos. Victor fica na liderança com 510. E nós vamos agora ao intervalo e na sequência nós temos o quarto e último bloco com a pergunta E. Nós temos um placar muito parelho, portanto, a pergunta E vai decidir tudo. Você não vai sair daí, né? Fique com a gente até o final aqui na TV Mundo Maior. A gente volta já.